Boa noite. Quem nessa noite quer que o Senhor faça o querer dEle? Quem nessa noite está confiante que o Senhor pode fazer o sobrenatural na sua vida? Será que nós estamos dispostos a viver os planos, o planejamento do Senhor? Queria te convidar nessa noite a entender um pouquinho do que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente é teimoso, não consegue confiar, não consegue enxergar como Deus enxerga. A gente muitas vezes entende que da forma que a gente vê a forma correta. Feche seus olhos um pouco. Fique de olho fechado. Abra o seu olho agora. O que você vê? Tudo escuro? Muitas vezes é assim a nossa visão. A gente não consegue enxergar uma resposta. A gente não consegue ver o sobrenatural. A gente não consegue entender o plano. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica tentando achar como a gente pode fazer para acontecer. Mas quando nós enxergamos com os olhos de Deus, o invisível de Deus, o sobrenatural, nós ficamos dessa forma. A gente consegue passar a enxergar. Deus começa a nos dar a visão, a revelação, o entendimento. Eu quero convidar vocês a orar. Vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, deixar de olhar com os nossos olhos. Deixar de tentar, Senhor, fazer com que os nossos olhos busquem, conquiste, mas que nós possamos, Senhor, passar a enxergar com os seus olhos. Que nós possamos ver o sobrenatural. Que nós possamos ver o invisível, Senhor. Que só o Senhor, através da Tua palavra, através do Teu entendimento, do Teu conhecimento, Pai, possa, Senhor, nos dar a direção. De enxergar o invisível, de crer no invisível, de crer no sobrenatural, de crer naquilo que os nossos olhos não enxergam, mas com os Teus olhos nós possamos enxergar. Com os Teus olhos, Senhor, nós possamos ver o sobrenatural, o Teu agir, o Teu impossível, o que é impossível para nós, mas o que é possível, Senhor, por Ti. Que possamos enxergar o impossível. Espírito Santo de Deus, traz a nós a revelação, traz a nós o discernimento. Senhor, mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, Pai, nessa noite, que não seja eu o homem, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo. Eu não conheço os corações, eu não conheço as casas, Senhor. Eu não conheço a situação. Eu não conheço o impossível na vida de cada um aqui, Pai. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece. Senhor, que essa palavra dessa noite, Senhor, venha trazer a resposta. Que a palavra dessa noite, Senhor, venha trazer, Senhor, a revelação, aquilo que está oculto. Senhor, muitos, Senhor, não tem mais nenhuma esperança, mas a esperança está em Ti. Então, Espírito Santo de Deus, traga essa esperança. Traga o invisível.
Em teu nome, Jesus. Em teu nome. Amém, querido? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11. Vamos falar um pouquinho sobre o invisível. Pode sentar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e do 8 ao 10, deixa eu colocar aqui um cronômetro aqui para eu não me perder aqui com o horário. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar onde mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ou seja, ele foi para um lugar aonde ele não sabia para onde ia, não enxergava. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma? Cutuca seu irmão do lado aí e fala para ele: você é herdeiro da mesma promessa. Amém? Pois ele esperava a cidade que tinha alicerces, cujo arquiteto e edificador é? Fala para o seu irmão do lado aí. O seu arquiteto e seu edificador é Deus. Amém? Então vamos entender aqui um pouquinho como Abraão agiu em meio ao invisível. Deus deu um comando para Abraão. Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Nós vamos ler aqui como introdução. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus deu um comando para Abrão, seguir o caminho com ele. Aqui é Abrão, ainda não era Abraão. Deus deu um comando para Abrão seguir o caminho com ele. Aí aqui, no versículo 4 e 5, vai falar como o homem executou. Deus deu um comando, mas o homem executou o comando de uma forma. Então, como Abrão executou? Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, e quem ele levou com ele? Seu sobrinho Ló. Mas o que Deus tinha dado de comando para ele? Sai da tua casa, da tua parentela, não é isso? Saia da terra do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Ele levou Ló com ele. Era para ele sair com a família dele. Mas ele levou Ló com ele. Foi isso que Deus deu de comando para ele? Não. Mas o homem executou dessa forma. O que o homem entendeu e colocou em prática foi isso. Agora, qual é o plano, o propósito de Deus para Abraão? Era o quê? O Senhor apareceu a Abraão, no verso 7, e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe.
Deus reafirma que Ele dará a direção, e assim foi Abrão. Abrão, ele saiu, ele levou Ló. Quantas vezes Deus tem dado um comando para a gente, e a gente como homem executa de uma forma diferente de Deus? Quantas vezes a gente faz isso? Deus fala para a gente fazer algo, a gente faz, mas não faz da forma que Deus deu a direção. Não fazemos da forma como Deus pediu para fazermos. Porque muitas vezes não é que a gente acredita mais na gente do que em Deus, mas é que a gente dá aquele jeitinho. A gente faz daquela forma que a gente entende que vai dar tudo certo. Tem muita gente que não consegue seguir este caminho porque ainda está levando coisas que Deus falou para não levar. Está apegado a coisas que Deus falou para desapegar. Por quê? Porque a gente entende que isso faz parte. Mas Deus falou para a gente que não faz parte do nosso caminhar. Deus mostrou para a gente que a gente tem que crer nele, que a gente tem que seguir e enxergar com os olhos dele. Ele deu um comando para Abrão: sai da tua casa, da tua parentela. E Abrão, ele foi lá e seguiu e falou, levou sua esposa e seu sobrinho Ló. Quem é o Ló que a gente tem levado na nossa vida? Não que a gente tenha que abandonar, né? Que muita gente deve estar pensando assim, mas e aí, como que eu faço? É meu parente, eu abandono. Aqui, eu estou contextualizando aqui o que o Espírito Santo me colocou, que é o quê? Que ele deu um comando com ele. Ele levou Ló com ele. E muitas vezes é dessa forma, queridos. Deus traz um chamado para nós, ou Deus dá a direção de um caminho, e a gente acaba fazendo coisas que Deus não falou que era para fazer. Seguindo aqui no capítulo 13, verso 1. Deus reafirma que Ele dará a direção e as condições, assim como manterá Ele. Então o que Ele faz? Ele saiu, foi com o seu sobrinho Ló, correto? Foi isso que nós lemos. Tem momentos que a gente tem que voltar para o início de tudo. A gente tem que dar um passo para trás e voltar lá para o começo. Para a origem. Para onde começou. E ele foi, no verso 3 fala assim: ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. No 4, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma... Olha aí, o homem. Deus não falou que era para ele ir sozinho com a família dele? Se ele tivesse saído sozinho, iria estar escrito isso daqui? Iria ter acontecido isso? E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Ou seja, os dois não podiam estar juntos. Porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Olha só,
Muitas vezes é dessa forma. A gente pergunta: Senhor, mas por que não está dando certo? Por que essa confusão toda? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? É Deus? É Deus? Nesses momentos, sempre o questionamento é se é Deus, né? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Sabe por quê, igreja? Porque nós não fizemos aquilo que o Senhor falou para fazermos. Só que existe para nós a esperança de voltarmos ao início. Senhor, eis-me aqui. Deixa eu voltar lá onde tudo começou. Como está escrito aqui, Deus levou Abrão novamente lá para aquela região aonde Deus falou com ele a primeira vez, aonde ele fez um sacrifício a Deus, aonde ele adorou a Deus. E ali naquele lugar foi aonde Deus mostrou novamente que para não haver confusão, ele precisava partir sozinho. Ele precisava seguir o caminho sozinho. Ele precisava crer naquilo que Deus tinha como direção para ele. Ele precisava enxergar com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Talvez você entrou aqui hoje com esse questionamento. Talvez você nem queria estar aqui essa noite. Talvez você não aguenta mais falar de igreja. Deus está dando uma direção para mim e para você. Volte à origem. Volte naquele lugar onde tudo começou. Volte aonde o Senhor te chamou. Volte aonde você tremeu, chorou, se arrependeu, entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Volte naquele momento que você abriu seus lábios e confessou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Só lá Deus vai tirar o Ló do seu lado. Volto a dizer, o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, Ló não como um homem, uma pessoa. Está falando na situação de que talvez você esteja levando algo que não é para levar. Você pode estar levando um jugo que não é seu. Você pode estar tentando viver um chamado que não é seu. Você pode tentar estar fazendo algo que não é para você fazer. Este é o Ló. Volte ao lugar de origem. O Senhor está te chamando. Volte ao lugar de origem. Volte aonde você sentiu o primeiro amor. Volte aonde você viu Deus. Que talvez você não esteja vendo Deus nesse momento. Talvez você não esteja vendo Deus na situação. Eu falo porque Deus ministrou essa palavra poderosamente, porque era o momento que eu precisava dele, que eu preciso dele, na minha casa, na minha família. Então a gente precisa olhar com os olhos de Deus.
Houve um momento que eu e a Débora, a gente falou, fazer o quê? O que a gente faz? Já fizemos isso, aquilo, tal, mas aí Deus fala poderosamente, não é você que faz, não são vocês que fazem. O que eu quero é só que vocês me adorem em espírito e em verdade. Eu só quero apenas que vocês me sigam. E eu vou fazer vocês viverem o sobrenatural como vocês já viveram. Olhe para mim. E aí, seguindo aqui. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Afinal somos irmãos. Aí está a terra diante de você, vamos nos separar. Hoje o Senhor está te chamando para você agir dessa forma. Você separar deste Ló que você estava andando com ele. Hoje o Senhor está te chamando para você andar só com ele. Esquece os outros. Esquece os outros. Talvez um médico, um especialista, falou para você que não há mais jeito. Esquece. Não estou questionando a ciência ou a medicina, nada disso, tá? Olha com os olhos de Deus. Ore a Ele. Peça a Ele a direção. Aqui o Senhor mostra que o comando era dele sair de casa sem a parentela, ou seja, sem o seu sobrinho, o seu sobrinho não deveria estar com ele. A visão do homem para o caminho e direção, aqui no versículo 10 diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Olha só como os nossos olhos enganam. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Os olhos dele, ele achava que era isso. Depois, se a gente ler a história, a gente vai ver que não era bem isso, né? Que os nossos olhos enganam. Os nossos olhos enganam. Muitas vezes a gente vê aí muita coisa, acha que é o correto, mas não é. Acha que é o certo, mas não é, né? Quem aqui nunca falou, né? Viu algo assim, uma situação, e quando vê, fala assim: é de Deus. Eu estava orando, é a resposta de Deus. É Deus no negócio. É Deus. É como o jardim do Senhor. Aí vai lá e quebra a cara. Deus, por quê? Deus, né? Por quê? Porque nossos olhos enganam. Os nossos olhos cobiçam. Os nossos olhos têm inveja.
Os nossos olhos desejam, os nossos olhos julgam. É engraçado que o Davi e o Miguel, só o jeito de eu olhar para eles falar, olha o olhar dele, ó. Ele já sabe o que fala. Se eu gostei ou não gostei. Os olhos. Ló, mesmo andando com Abrão, vivendo e vendo o que Deus fazia, preferir com a sua visão de busca e propósitos. Como eu. Mesmo vindo na igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo orando, mesmo louvando, há situações que eu vou lá e sigo com a minha visão. Mas Deus nessa noite quer mostrar para a gente que nós devemos seguir a visão de Deus. Amém, igreja? Estão aí? Qual é a visão que a gente deve seguir? A visão de Deus para o caminho e direção que o homem deve seguir. Aqui nós estamos em Gênesis, agora no versículo 12. Gênesis capítulo 13, versículo 12. Abrão ficou na terra de Canaã. Aí no 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ou seja, agora Abrão estava da forma que Deus pediu desde o início, quando deu o comando de prosseguir. Agora ele estava com a visão de Deus. Agora ele estava seguindo o comando que Deus deu para ele. Agora ele sabia que era o momento dele andar ao lado de Deus e não ao lado do homem. Mas, Gilson, como é isso, cara? Falar é fácil. Mas como que eu vivo isso? Eu não consigo. Eu vou falar para você também que eu não consigo. A resposta está onde? Na palavra. A direção está onde? Na palavra. O meu filho, os meus filhos, não podem viver o meu chamado. Os meus filhos não podem viver o meu propósito. Você não pode viver o propósito do outro. Você não pode viver o chamado do outro. Eu, vocês, os meus filhos, precisam ter o encontro deles com Deus. Cada um de nós precisamos ter esse encontro nosso com Deus. E o Espírito Santo volta a colocar aqui no meu coração que eu preciso reafirmar isso.
porque é algo que o Espírito Santo me incomodou durante todo esse tempo. Nós precisamos, em algumas situações, ou em várias situações, ou algum momento, ou em vários momentos, voltar à origem. Voltar onde tudo começou. Se a gente quer viver o impossível, se a gente quer viver aquilo que o Senhor colocou para nós vivermos, como igreja, na terra, nós precisamos voltar à origem, largar a religiosidade, largar o jugo, tirar o homem como a nossa esperança. Em um momento Deus deu a palavra sobre ouvir a voz dele. E junto com essa palavra veio de como enxergar com os olhos dele. Vamos enxergar com os olhos de Deus. Vamos enxergar com os olhos de Deus. Senhor, me mostra. Para onde ir, Senhor? Como eu devo ir? De que forma? Em que momento? Se você está aqui nessa noite, é porque você tinha que passar por esta terra. Talvez você foi em outras terras. Não é proibido. Foi um tratar de Deus com você. Foi um momento de Deus te ensinar algo. Foi um momento de Deus te mostrar algo. Como que a gente consegue passar, queridos, por essa dúvida, se Deus realmente está conosco? Se Deus está no controle? Como que a gente consegue vencer essa batalha do nosso eu, do nosso entendimento, da nossa ansiedade? Se tem uma coisa nos dias de hoje que mais atrapalha a gente, é a ansiedade. Eu não vou falar aqui para levantar, mas não precisa, esse não é o propósito, esse não é o plano. Mas se a gente falar aqui, quem aqui é ansioso? Todo mundo vai levantar a mão. Ou quase todo mundo. A expectativa de acontecer logo, né? Saiba que se tiver que acontecer logo, vai acontecer. Deus vai permitir que aconteça logo. Mas existem situações na nossa vida que é aqui como Abrão, que há um tempo para acontecer. Há um tempo para nos preparar. Há um tempo para nos corrigir. Há um tempo para nos capacitar. Há um preparo. Há um plano. Eu dou muito como referência a minha casa, a minha família, porque eles me cobram. Seja aqui em casa o que você é na igreja. Então é por isso que eu gosto de dar exemplo. Como eu aprendi com o meu líder, com os meus líderes, a igreja começa dentro de casa. Se eu não sentar à mesa com a minha família, eu não vou sentar à mesa na casa do Pai. E a gente muitas vezes ficava muito ansioso. Como que a gente vence isso, queridos? 2 Reis, capítulo 6, vamos ver? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Segunda Reis 15,
16 e 17, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta Eliseu, ele respondeu: não tenha medo. Eu vou até acrescentar o nome dele aqui, o Geazi, que era o servo do homem de Deus. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quantas vezes a gente não age como Geazi? Depois vocês leem na palavra, vão entender quem é Geazi, o servo de Eliseu. Ele poderia estar enxergando o sobrenatural. Ele poderia estar enxergando com os olhos de Deus. Mas ele não quis. Ele não quis. E eu falo porque está na Bíblia. Ele não quis. Eliseu desejou de Elias a unção dobrada. E Eliseu teve a unção dobrada e viveu o sobrenatural de Deus e conseguia enxergar como Deus, com os olhos de Deus. Mas Geazi, ele não quis a unção dobrada. Ele quis a prata, ele quis o ouro, ele quis as riquezas do mundo. Ele optou por algo material ao invés do sobrenatural. Por isso que em meio a essa batalha, ele não conseguia enxergar com os olhos de Deus. Porque a visão dele estava com as escamas do eu. E aí, o profeta Eliseu, ele orou e falou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Glória a Deus, irmão! Glória a Deus! É isso que Deus quer que nós consigamos enxergar, queridos. A gente precisa ver o sobrenatural. Não tenha medo. Ao nosso lado está os carros de guerra, os cavalos de guerra. É isso, cavalos e carros de fogo. É isso que a gente precisa enxergar e não ficar se lamentando, ficar reclamando. Tem que crer. Tem que crer. Senhor, mostra quem está comigo nessa batalha, Pai. Abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso ver o sobrenatural, para eu conseguir marchar, para eu conseguir andar. Quantas e quantas palavras a gente tem escutado aqui, e não é o homem, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente opta por julgar quem está falando, julgar a situação. A gente não consegue ver. Eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu tive aqui domingo passado. Pode falar? Posso falar assim? O pai do Dani, ele ora há anos pela salvação do pai dele.
uma piscina no quintal da casa dele. O pai dele se arrependeu e pediu: você pode me batizar? Você sabe o que é isso, querido? É isso. É viver com os olhos da fé. É crer no impossível, no sobrenatural. Isso é a igreja. E eu falo porque é um homem que eu conheci e que ele não queria, e Deus mudou. Você quer ver o teu filho batizado? Você quer ver teu filho na casa do Senhor? Ora a Deus, clama a Ele, pede para Ele o sobrenatural. Não pede para Ele uma religião, não pede para Ele isso, pede para Ele o sobrenatural, queridos. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, volte à origem. Volte à origem. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Dobre o seu joelho. Ore. Leia a palavra. Não busque no homem. E quando ele viu os cavalos, os carros, ele falou: agora já era. Agora nós já ganhamos. Agora é nós, né, Tony? Agora é nós. Eu quero te desafiar nessa noite. A igreja tem orado por você. A igreja tem clamado por você. Pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Se aconteceu algo que você ficou chateado, que te decepcionou, não vire as costas para Deus. Não faça isso. Igreja do Senhor, não vire as costas para Deus. Ele está com você nessa noite. Ele está com você daqui a pouco. Ele estará com você amanhã. Ele sempre estará com você. Não seja como Geazi. Existia uma situação em casa, e eu, a minha esposa, o meu filho Davi, a gente estava agindo como Geazi. A gente estava olhando para o homem, buscando no homem, crendo no homem. Até o momento que Deus falou: para, deixa que eu vou agir. Muitas vezes não enxergamos Deus agindo em nosso favor quando estamos guardados, protegidos. Estamos guardados por quem nunca perdeu uma batalha. E eu quero falar para você: não viva do que você vê, mas viva do que você crê. Hoje eu não vivo do que eu vejo, mas vivo do que eu creio. O que tem roubado a nossa fé? O que tem feito a gente virar as costas para Deus? O que tem roubado a nossa fé em Cristo? Qual tempestade? Qual crise? Qual circunstância? Ei, xalabalaia. Saiba que isso não é nada diante do Deus que você serve. Um diagnóstico médico não é nada maior do que Deus faz a seu favor.
Uma palavra de não é maior do que Deus faz em seu favor. Você vai brilhar. Você vai vencer. Porque Deus está contigo. Você vai vencer. Você vai sair pulando. Você vai sair correndo. Você vai sair gritando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Deus que você serve é o Deus do sobrenatural. É o Deus do impossível. Deixa lavalabassu e alabalai. Vem, Espírito Santo de Deus. Deixa esse louvor tocar o seu coração. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu
Aleluia, aleluia. Aleluia. Tô não? Encerrando aqui. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos os que aí o encontram. Neste momento eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos refletir. Qual o caminho que temos optado? O largo, como o nosso eu enxerga, ou o estreito, como Deus enxerga? O largo, ele leva à perdição. O estreito, ele leva. O estreito, como Deus enxerga, ele leva à vida. Se você que está aqui nessa noite nunca proferiu com seus lábios, com a sua voz, que o Senhor Jesus, eu queria convidar você a vir aqui à frente para orar conosco. Se você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. E a outra situação, aqui passando para o pastor Tony. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou que teria algumas pessoas aqui que precisam voltar à origem, que precisam ter esse restart, esse início com Ele essa noite. O pastor Tony vai dar a direção aqui, em que momento, em que situação. Não deixe nada e ninguém impedir você de dar este passo de fé. Como o Espírito Santo já falou, é você e Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja.